Boa noite a todos. Vamos começar nesse nosso encontro com uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração. Deixai vir a mim os pequeninos, é uma mensagem de João, o evangelista. Paris, 1863. Disse o Cristo: deixai vir a mim os pequeninos. Essas palavras tão profundas na sua simplicidade não fazem apenas um apelo às crianças, mas também às almas que gravitam nos círculos inferiores, onde a desgraça desconhece a esperança. Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravizados e os viciosos. Ele não podia ensinar a infância física, presa na matéria, submetida ao jugo dos instintos e ainda não integrada na ordem superior da razão e da vontade que se exerce em torno dela e em seu benefício. Jesus queria que os homens se entregassem a Ele com a confiança desses pequenos seres, de passos vacilantes, cujo chamamento conquistava para o seu o coração das mulheres, que são todas mães. Assim, ele submetia as almas à sua terna e misteriosa autoridade. Ele foi a flama que ilumina as trevas, o clarim matinal que tocou a alvorada. Foi o iniciador do Espiritismo que deve, por sua vez, chamar a si não as crianças, mas os homens de boa vontade. A ação viril está iniciada. Não se trata mais de crer instintivamente e obedecer de maneira mecânica. É necessário que o homem siga a lei inteligente que lhe revela a sua universalidade. Meus bem-amados, eis chegados os tempos, é bem uma linguagem de João, né? Meus bem-amados, quando ele já estava velhinho, e só conseguia falar isso ali para os seus seguidores. Então, meus bem-amados, eis chegados os tempos em que os erros explicados se transformarão em verdades. De fato, o Espiritismo vem esclarecer textos das Escrituras, da Bíblia, que poderíamos considerá-los como utópicos, fantasiosos e, na verdade, uma vez aclarados esses erros, aparentes erros explicados, se transformam em verdades, né? Nós vos ensinaremos o verdadeiro sentido das parábolas, porque foram muito desvirtuadas, né? Nós vos mostraremos a correlação poderosa que liga o que foi ao que é. E existe essa correlação. E como ele fala, é uma correlação poderosa, porque tudo teve o seu momento. Foi a primeira revelação, em seguida o Cristo, né? E depois o fechamento com a doutrina espírita. Então há uma correlação poderosa que liga esse passado que foi a preparação, que culmina ali com Jesus, e que vem uma revivência para elucidar os pontos que foram esquecidos ou não foram compreendidos. Eu vos digo em verdade, diz João, a manifestação espírita se eleva no horizonte, eis aqui o seu enviado, que vai resplandecer como o sol sobre o cume dos montes. E eu quero trazer para nós hoje uma passagem da terça-feira que eu quero também trazer para vocês. Estávamos falando da criança ferida, que existe em todos nós, que são aqueles conflitos que deixam marcas na nossa infância e, se não trabalhados, nos transformam em adultos, mas ainda como crianças feridas. E há uma passagem muito interessante naqueles textos de Joana de Ângeles. A criança expressa uma confiança no adulto
que ultrapassa os limites da razão. Aquilo que esse lhe promete ou lhe faz assinala-lhe fortemente a personalidade em formação, o caráter em desenvolvimento e, porque não é portadora de incertezas, entrega-se totalmente, deixando-se conduzir. Alguém afirmou com beleza rara que diante da criança sempre se encontrava diante de um Deus. É certo que o espírito em si mesmo não é criança, mas a forma, a indumentária que o reveste, proporcionando-lhe o esquecimento do ontem e ensejando-lhe a ingenuidade do hoje para a sabedoria do futuro, proporciona essa ternura e afeição que a todos comove. Tudo quanto, pois, se instala no período infantil, permanece durante toda a existência. Quando, de um dos muitos terremotos que abalam periodicamente a Turquia, houve o desabamento de uma escola infantil onde se encontravam dezenas de crianças. Todas as providências foram tomadas no sentido de ainda resgatá-las com vida. Após dias de trabalho exaustivo, os especialistas chegaram à conclusão de que, em face do tempo transcorrido, mesmo que se chegasse até elas, seria tarde demasiado, porque todas estariam inevitavelmente mortas. Um pai, no entanto, escavando, pedindo ajuda, informando que tinha certeza de que seu filho e outros haviam resistido e se encontravam com vida. Já não havia a mesma esperança e os trabalhadores, vencidos pelo cansaço, começaram a desistir, menos o pai. Por fim, após esforços hercúleos, abaixo do desmoronamento havia uma brecha e logo se pôde perceber que algumas crianças estavam sob vigas que se sustentaram umas sobre as outras, permitindo-lhes espaço para respirar e viver. O genitor aflito chamou pelo filhinho, que lhe respondeu: "Eu tinha certeza que você viria, papai." A seguir, estimulou todas as crianças a serem retiradas. Então, o menininho estimula todas as crianças a serem retiradas, ficando em último lugar, porque sabia que o seu pai não desistiria enquanto ele não fosse libertado. O pai tinha o hábito de dizer-lhe que confiasse sempre no seu amor e nunca temesse qualquer dificuldade, porque ele estaria onde quer que fosse para o proteger e amparar. Essa confiança a criança transferiu aos amiguinhos, conseguindo sobreviver pela certeza, sem qualquer sombra de dúvida, de que o pai os salvaria. No sentido inverso, quando a criança é estigmatizada, punida, justa ou injustamente, embora nunca seja crível uma punição infantil denominada justa, ela absorve as informações e castigos, passando a não acreditar em seus valores, não experimentando estímulo para avançar, crescer e prosseguir, porque mortalmente ferida, carrega a marca, tornando-se rebelde, cruel, cínica, destituída de sentimentos bons, que estão asfixiados sob o lixo da perversidade dos pais ou dos adultos que a insultaram, menosprezaram, condenaram-na. O ser é, portanto, a grande proposta da psicologia no sentido profundo ainda do vir a ser, conscientizando-se das incomparáveis possibilidades que se lhe encontram adormecidas e que devem ser despertadas pelo amor, pela educação, pela convivência social, a fim de que atinja a individuação. E no livro Amor Imbatível Amor, também da Ivone Pereira, também da Joana de Ângeles,
na psicografia de Divaldo Franco, nós temos: tem sido estabelecido através da cultura dos tempos que a infância é o período mais feliz da existência humana, exatamente pela falta de discernimento da criança e em razão das suas aspirações que não passam de desejos do desconhecido, de necessidades imediatas, de ignorância da realidade. Os seus divertimentos são legítimos, porque a eles se entrega em totalidade, sem qualquer esforço, graças à imaginação criadora que a transporta para esse mundo subjacente do crer naquilo que lhe parece. Não estando a personalidade ainda formada, não há dissociação entre o que se tem existência real e aquilo que somente se fundamenta na experiência mental. A criança atravessa esse período psicologicamente feliz sem o saber, com as exceções compreensíveis de casos especiais, porque tampouco sabe o que é a felicidade. Só mais tarde, na idade adulta, é que, recordando os anos infantis, constata o seu valor e pode ter dimensão dos acontecimentos e prazeres. Como a criança não sabe o que é felicidade, facilmente identifica-a no divertimento, aquilo que a agrada e a distrai, os jogos que lhe povoam a imaginação. É na infância que se fixam em profundidade os acontecimentos. Aliás, desde antes, na vida intrauterina, quando o ser faz-se participante do futuro grupo familiar no qual renascerá. As impressões de aceitação como de rejeição se lhe esculpirão em profundidade, abençoando-o com o amor e a segurança, ou dilacerando-lhe o sistema emocional, que passará a sofrer os efeitos inconscientes da animosidade de que foi objeto. Da mesma forma, os acontecimentos à sua volta, direcionados ou não à sua pessoa, exercerão preponderante influência na formação da sua personalidade, tornando-a jovial, extrovertida, ou conflitada, depressiva, insegura, em razão do ambiente que lhe plasmou o comportamento. Estas marcas acompanhá-la-ão até a idade adulta, definindo-lhe a maneira de viver. Tornam-se feridas, quando de natureza perturbadora, que mesmo ao serem cicatrizadas, deixam sinais que somente uma terapia muito cuidadosa consegue anular. Por sua vez, o espírito em processo de reencarnação acompanha muito facilmente os lances que precedem a futura experiência, e porque, podendo movimentar-se com relativa liberdade antes do mergulho total no arquipélago celular, quer dizer, antes do nosso nascimento propriamente dito, compreende as dificuldades que terá de enfrentar mais tarde, ao sentir-se desde então indesejado, maltratado, combatido. Certamente essa ocorrência tem lugar com aqueles que se veem impelidos ao renascimento para reparar pesados compromissos infelizes, retornando ao seio das suas anteriores vítimas que agora os rechaçam, o que é injustificável. Porque uma vez que houve, dentro dos planos de amor de Deus, o encaminhamento deste espírito, que mesmo tendo sido um algoz daquelas vítimas, entre aspas, que o receberão, é o encaminhamento que vem de Deus e deveria ser recebido com amor. Por isso que ela diz, injustificável.
A bênção de um filho constitui significativa conquista do ser humano que se deve utilizar do ensejo para crescer e desenvolver os sentimentos superiores da abnegação e do amor. As reações vibratórias que podem produzir os espíritos antipáticos na fase perinatal produzem não raro mal-estar. Não obstante a ternura e a cordialidade fraternal, substituem as ondas perturbadoras por outras de natureza saudável, preparando os futuros pais para o processo de aprimoramento e de educação do descendente. Na raiz de muitos conflitos e desequilíbrios juvenis, adultos e até mesmo ressumando na velhice, as distonias tiveram origem, efeito de causa transata no período da gestação. Posteriormente, na infância, quando a figura da mãe dominadora e castradora, assim como do pai negligente, indiferente ou violento, frustrou os anseios de liberdade e de felicidade do ser. Todos nascem para ser livres e felizes. No entanto, pessoas emocionalmente enfermas, ante o próprio fracasso, transferem para os filhos aquilo que gostariam de conseguir, suas culpas e incapacidades, quando não descarregam todo o insucesso ou insegurança naqueles que vivem sob sua dependência. Esse infeliz recurso fere o cerne da criança, que se faz pusilânime a fim de sobreviver, ou leva-a a refugiar-se no ensimesmamento, na melancolia, sentindo-se vazia de afeto e objetivo de vida. Com o tempo, essas feridas purulam, impelindo a atitudes exóticas, a comportamentos instáveis, as fugas para o fumo, a droga, o álcool ou as diversões violentas, mediante as quais extravasam ressentimento acumulado ou mergulham no anestésico perigoso da depressão com altos reflexos na conduta sexual incompleta, insatisfeita, alienadora. A sociedade terá que atender à infância através de mecanismos próprios, preenchendo os espaços deixados pela ausência do amor na família, na educação escolar, na convivência do grupo, nas oportunidades de desenvolvimento e de autoafirmação de cada qual. Para tal mister, torna-se necessário o equilíbrio do adulto, do educador formal, que pode funcionar como psicoterapeuta, orientando melhor o aprendiz e reencaminhando-o para a compreensão dos valores existenciais e das finalidades da vida. Inveja, mágoa, ciúme, instabilidade, ódio, pusilanimidade e outros hediondos sentimentos que afligem as crianças maltratadas, carentes, abandonadas, mesmo nas casas onde moram, desde que não são lares verdadeiros, constituem os mecanismos de reação de todos quantos se sentem infelizes, mesmo que inconscientemente. A compreensão dos direitos alheios e dos próprios deveres, o contributo da fraternidade, a segurança afetiva, a harmonia interior, a compaixão, a lealdade se instalarão no ser, cicatrizando as feridas, à medida que o meio ambiente se transforme para melhor e o afeto dos outros, sincero quão desinteressado, substitua a indiferença habitual. Qualquer ferida emocional cicatrizada
pode reabrir-se de um para outro momento, porquanto não erradicada a causa desencadeadora, os tecidos psicológicos estarão muito frágeis, rompendo-se com facilidade pela falta de resistência aos impactos enfrentados. A questão da felicidade, por isso mesmo, é muito relativa. Se a felicidade são os divertimentos ou é o prazer, ei-la faz de fácil aquisição. No entanto, se está radicada na plenitude, muito complexa, é a engrenagem que a aciona. De certo modo, ela somente se expressa em totalidade quando o artista conclui a obra a que se entrega, o santo ao ministério de amor a que se devota, o cientista realiza a pesquisa exitosa, o pensador atinge com a sua mensagem o mundo que o aguarda, o cidadão comum se sente em paz consigo mesmo, o dar-se a que se refere o Evangelho, certamente é a melhor metodologia para alcançar-se essa aventura que harmoniza e planifica. Toda vez, portanto, que alguém sinta incompletude, insegurança, seja visitado pelos sentimentos inquietadores da insegurança, do medo, da raiva e da inveja injustificáveis, exceção feita aos estados patológicos profundos, as feridas da infância estão ainda abertas ou reabrindo-se e necessitando com urgência de cicatrização. E finalizando, porque o nosso tempo acabou, quanto a pensar, desejamos tanto tempos melhores e o quanto estamos ainda falhando com todas as nossas crianças. Tenhamos uma noite de paz. Uma boa noite a todos. Nós trouxemos hoje do livro Reportagens de Além Túmulo, Psicografia de Chico Xavier. São mensagens ali de vários relatos, bastante interessantes. E uma mensagem que me chamou a atenção é uma que se chama um Natal diferente. E chamou a atenção porque, de fato, esse é um Natal que vai ser diferente para todos nós, sem exceção. Alguns vão reencontrar seus familiares e gratos por isso, outros vão ser impossibilitados pelo distanciamento social, enfim. Por uma série de motivos, alguns não terão essa oportunidade de estarem ali com seus familiares, como habitualmente muitos fazem. E aqui no nosso caso em questão, há o relato sobre a vida de Emiliano Jardim, que ele acaba tendo um Natal diferente. Então vamos acompanhar aí o relato desse companheiro. Muito raro observar-se temperamento tão apaixonado quanto Emiliano Jardim. No fundo, uma criatura generosa e sincera, mas as noções materialistas estragavam-lhe os pensamentos. Debalde, cooperavam os amigos em renovar-lhe as ideias. O rapaz reportava-se a umas tantas teorias de negação e a moléstia espiritual prosseguia do mesmo jeito. O casamento realizado entre pompas familiares em nada melhorar a situação, quando, porém, Emiliano experimentou a primeira dor da paternidade ao ver o filho arrebatado pela morte. Esse golpe profundo lhe abalou o espírito personalista. Então ele acaba ali tendo a primeira grande dor da vida dele, que é a perda ali de um dos filhos. Justamente por essa época, generoso padre meteu-lhe nas mãos um livro de consolação religiosa, à guisa de socorro. Então o padre oferece ali um livro, nessa época tão difícil, para que auxiliasse a superar aquele momento difícil. Em semelhante fase do caminho, o contato com os ensinamentos de Jesus lhe encheu a alma de serena doçura. Estava deslumbrado. Como não compreendera antes a beleza da fé, ele se perguntava. Fez-se católico sob aplausos gerais.
Aqueles que tinham afeição por ele se entreolhavam satisfeitos. Emiliano, contudo, embora seduzido pelas verdades luminosas do mestre, trazia sua lição através da vida, como lhe acontecera ao tempo dos antigos postulados negativistas. Acreditando servir ao ideal divino do Evangelho, destilava ali armas cruéis contra todos os que entendiam Jesus por prismas diferentes. Então ele atacava todos aqueles que tinham visões diferentes do Cristo, visões diferentes daquele que ele tinha, daquele que ele apresentava. Acusava os protestantes, malsinava os espíritas. Então aqui, como católico, ele ataca ali as outras religiões, protestantes e espíritas. Os anos, porém, correram na sabedoria silenciosa do tempo. Ralado pelas desilusões de todo homem que procura a felicidade longe da redenção de si mesmo, o nosso amigo certo dia passou-se de armas e bagagens para o protestantismo. Então ele virou protestante, se dedicou à religião protestante. Entretanto, por mais que se esforçassem os companheiros, Emiliano não conseguia realizar a visão interna do Cristo como divino amigo de cada instante, através de seus imperecíveis ensinamentos. Tornou-se anticlerical, violento e rude. Esquecera todos os bens que a Igreja Católica lhe proporcionara, para recordar apenas das suas deficiências visíveis na imperfeição da criatura. Então lembrem que ele era católico, aqui ele passa a ser protestante e ele começa a atacar a sua antiga religião, que era a Igreja Católica, a religião católica. Alguns amigos menos vigilantes o felicitavam pelo desassombro. Todavia, os mais experimentados reconheciam que o novo crente mudara a expressão religiosa exterior, mas não entregara o coração ao Cristo. Então havia uma mudança muito grande exterior, mas interiormente isso não se fazia acompanhar ali. Depois de longa luta, Emiliano sente-se insatisfeito e ingressa nos arraiais espiritistas. Então vejam, ele era católico, vai para o protestantismo, depois nesse momento ele vai ali se dedicar à religião espírita. Emiliano, qual sucede a maioria dos crentes, admite a verdade, mas não dispensa os benefícios imediatos. Dedica-se a Jesus, anseia por vê-lo, anseia por ver Jesus nos outros homens, antes de senti-lo em si próprio. Então ele anseia ali em ver nos outros a humildade, a dedicação, a caridade. Ele busca isso, ele cobra isso dos outros. No entanto, ele não sente isso dentro dele próprio. Sua atividade geral transforma-se. Enfrenta de armas na mão todos os companheiros antigos. Supõe que deve levar a defesa da nova doutrina ao extremo. A bondade dos guias espirituais que se comunicam nas reuniões, ele a toma por elogio às suas atitudes. Então ele passa a defender ali o espiritismo com extremismo até, e catalogando ali as mensagens dos espíritos como estímulo à atitude dele, o que não era verdade, Nenhum espírito iria estimular uma atitude de defesa extremista, de violência, de fanatismo até. Como, porém, a justiça esclarecida é sempre um credor generoso, que somente reclama pagamento depois de observar o devedor em condições de resgatar os antigos débitos, Emiliano, na posse de numerosos conhecimentos e bafejado, e cheio e visitado ali com tantas exortações divinas, com tantos ensinamentos do Evangelho, penetrou ele no caminho do resgate das velhas dívidas. Então ele começa aqui um momento em que o resgate começa a vir de uma maneira mais intensa pelas dívidas ali que ele trazia. Tempos difíceis surgiram-lhe no horizonte individual. Enquanto se esforçava para remover alguns obstáculos, outras montanhas de dificuldade apareciam
inesperadamente. A moléstia, a escassez de recursos, a ironia dos ingratos visitaram-lhe a casa honesta. Então a doença, a dificuldade financeira, o descaso, a ironia ali de muitos começaram ali a fazer parte da vida dele de uma maneira mais intensa. A princípio, ele estava resignado e forte, mas acabou desesperando-se. Dizia-se abandonado pelos amigos espirituais, acusava os médiuns, cheios de obrigações sagradas, somente porque esses médiuns não podiam permanecer em longas concentrações para solucionar os seus casos pessoais. Ele se sentia perseguido por maus espíritos e, na sua inconformação, magoava companheiros respeitáveis. Então aqui é uma fase de muita revolta, em que ele culpa os companheiros, culpa os espíritos pelas dificuldades que no fundo ele havia alimentado ali ao longo da vida. A dor, todavia, não interrompeu sua função purificadora. Depois de penosa enfermidade, sua velha mãe partiu para a vida espiritual em condições amargas. Então a mãe dele acaba desencarnando ali em função de uma doença. Não passou muito tempo e a esposa, perturbada nas faculdades mentais durante 3 anos, seguiu o mesmo caminho, ou seja, a esposa também acaba desencarnando. Em seguida, os 2 filhos que criara com excessos de carinho se voltaram contra o seu coração de pai, com injustas acusações. Ao ensejo da calúnia, os últimos companheiros fugiram. O nosso amigo, outrora tão discutidor e tão violento, agora experimentou um desânimo invencível. Nunca mais foi visto nas rodas doutrinárias, nas tertúlias da inteligência. Comumente era encontrado como vagabundo vulgar, escondendo lágrimas furtivas. Numa radiosa véspera de Natal, em que o ambiente festivo lhe falara da aventura, da alegria destruída ao coração, Emiliano chorou mais do que de costume e resolveu pôr termo à existência. Então aqui um momento de grande tristeza que ele decide acabar ali com a própria vida. À noite encaminhou-se para a praia, alimentando o sinistro desígnio. Antes, porém, de consumar o erro extremo, pensou naquele Jesus que lhe restituíra a vista aos cegos, aquele Jesus que curava os leprosos, que amara os pobres e os desvalidos. Tais lembranças lhe nevoaram os olhos de pranto doloroso, modificando-lhe as disposições mais íntimas. Foi aí, nessa hora amargurada em que o mísero se dispunha a gravar as próprias angústias, nesse momento em que ele mais intensamente pensava ali no suicídio, que uma voz suave se fez ouvir no recôndito do seu espírito. E essa voz dizia a ele: Emiliano, há quanto tempo eu buscava encontrar-te, mas sempre me chamavas através dos outros, sem jamais procurar-me em ti mesmo. Dá-me a tua dor, reclina a cabeça cansada sobre o meu coração. Aqui nos faz lembrar a frase de Jesus em que ele diz: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. Então é o mesmo teor dessas palavras que é dirigida a ele, que ele dá-me a tua dor, reclina a tua cabeça cansada sobre o meu coração. Muitas vezes, continua essa voz, o meu poder opera na fraqueza humana. Raramente meus discípulos gozam um encontro divino fora das câmaras do sofrimento. Quase sempre é necessário que percam tudo a fim de me acharem em si mesmos. Tem um santuário em cada coração da terra, mas o homem enche esse templo divino de detritos ou levanta muralhas de incompreensão entre o seu trabalho e a minha influência. Nessas circunstâncias, em vão me procuram. Então Jesus aqui diz que quantas vezes é necessário que nós percamos, nós perdemos muito para de fato valorizar
aquilo que vale a pena, a essência. Aquela imagem que nós já trouxemos de uma pessoa que ela apresenta a um cavalo faminto 2 mãos, e uma das mãos está ali ouro, pedras preciosas, na outra mão está um punhado de milho. O que o cavalo escolhe? Naturalmente, esse cavalo escolhe o milho, que é aquilo que é essencial ali para ele. Da mesma maneira, quantas vezes ao longo da vida nós nos iludimos, com o brilho das coisas, do poder, da ambição, em detrimento, deixando de lado aquilo que realmente é importante, que é a nossa paz, que é a nossa consciência tranquila. Emiliano estava inebriado. Ele não ouvia propriamente uma voz idêntica àquela no mundo, mas não ouvia propriamente uma voz idêntica do mundo, mas experimentava o coração tomado por poderosa vibração, sentindo que as palavras lhe chegavam ao íntimo como uma aragem celestial. E essa voz continua dizendo: volta ao esforço diário. Não me esqueças que estarei com os meus discípulos sinceros até o fim dos séculos. Acaso poderias admitir que permaneço em beatitude inerte quando meus amigos se dilaceram pela vitória da minha causa? Não posso estacionar em vãs disputas, nem nas estéreis lamentações, porque necessitamos cuidar do amoroso esclarecimento das almas. Vejam essa frase. Não posso estacionar em vãs disputas, nem nas estéreis lamentações, porque necessitamos cuidar do amoroso esclarecimento das almas. Quantas vezes nos perdemos, como ele diz aqui, em estéreis lamentações, em disputas, em reclamações, em queixas ali descabidas, perdendo um tempo precioso enquanto há tanto trabalho ali a ser feito, Tantos que aguardam ali ora a nossa palavra, ora o nosso silêncio para ouvir alguém. Enfim, será que vale a pena tantas disputas, tantas lamentações, como ele coloca aqui? É por isso que eu estou, ele continua, é por isso que estou mais frequentemente onde estejam os corações quebrantados e os que já tenham compreendido a grandeza do espírito de serviço. Não te rebeles, não te revoltes contra o sofrimento que purifica. Aprende a deixar os bonecos a quantos ainda não puderam atravessar as fronteiras da infância. Ou seja, não perca ali um tempo com espíritos, às vezes até infantis, que ainda não trazem essa maturidade, em discussões, em lamentações, retomando o que ele falou agora há pouco. Não analises nunca sem amar. Olha que ponto importante. Não analises nunca sem amar. Então analise, use o seu raciocínio, use o bom senso, use ali os fatos, mas nunca deixa que a tua análise ela fique ali desprovida do sentimento, que ela não se faça acompanhar ali do coração. Então analises, mas não analises sem amar. Lembra-te que quando criticares teu irmão, também eu sou criticado. Ainda não terminei minha obra terrestre, Emiliano. Ajuda-me compreendendo a grandeza do seu objetivo e entendendo a fragilidade dos teus irmãos. Vejam quando fala, ajuda-me, compreende a grandeza do seu objetivo, entende a fragilidade dos seus irmãos. Porque muitas vezes nós homens erramos mais por fragilidade, mais por falta de maturidade do que propriamente por maldade. Então isso é muito importante para compreendermos ali aqueles que temos dificuldades, compreendendo a fragilidade deles, assim como nós também trazemos as nossas fragilidades que precisam ser compreendidas por aqueles que convivem conosco. Dá o bem pelo mal, retribua o bem, o mal com o bem. Perdoa sempre. Volta ao teu esforço.
em qualquer posto de trabalho honesto, poderás ouvir minha voz desde que me procures no coração. Emiliano Jardim sentiu que as lágrimas agora eram de júbilo e de reconhecimento. Em breves instantes experimentava a radical transformação. À sua frente viu-se a imensidade do céu e a imensidade do oceano, sentindo-se como num mundo em que o Cristo houvera nascido. Recordou que não tinha senão escórias de miséria para ofertar a Jesus, que ele sentia que ele tinha situações difíceis, ele tinha pouco para ofertar a Jesus. Ele sentia que os seus sentimentos rudes simbolizavam aqueles animais que foram as primeiras visitas da manjedoura singela. Deslumbrado, endereçou um pensamento de paz a todos os companheiros do passado e começou a compreender que cada um permanecia em sua posição de trabalho, na seara que o Senhor, na tarefa que o Senhor lhe designara. Poderosa vibração de amor ligava-o à criação inteira. Não se torturava em raciocínios, ou seja, aqui o coração falava mais forte, a emoção, o sentimento que se apossara dele naquele instante. Compreendia e chorava de júbilo, de alegria. Levantou-se, enxugou as lágrimas e retomou o caminho da cidade barulhenta. O nosso amigo conhecia de longos anos o Salvador, mas só agora encontrara o Mestre. Emiliano Jardim regressou renovado ao trabalho do Evangelho, depois do Natal diferente. Então, acho que é uma lição bastante interessante, para que busquemos ali Jesus, busquemos ali o Evangelho dentro de nós mesmos. Não cobremos dos outros aquilo que talvez eles não consigam, uma perfeição que ninguém de nós ainda conquistou, mas acima de tudo que o Evangelho faz sentido na vida de cada um de nós, se ele toca o nosso coração, se ele modifica a nossa atitude, se ele modifica o nosso sentimento. Então nós estamos aí há quase 2 meses do Natal, um pouco menos de 2 meses, Que esse Natal também, assim como foi para Emiliano, seja para nós diferente. Estejamos acompanhados ou não, estejamos com as pessoas que habitualmente nós passamos ou não, que esse seja um Natal ali de reflexão, desejando bem a todos, E não nos esquecendo ali das palavras do Mestre, daquele que é a razão de fato dessa comemoração, desse momento tão especial para a Terra, em que as vibrações ficam mais intensas, as pessoas ficam mais sensíveis. Então, que de fato esse Natal de 2020 ele possa ser um Natal diferente para cada um de nós. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça, nos ampare.